Olá pessoal, Márcio Coach aqui, e no dia de hoje a IDF diz que eliminou mais um comandante do Hamas e também o Hamas entregou uma lista com os nomes dos reféns que serão provavelmente libertados. Tudo isso e muito mais, então vamos para cima, valeu! Meus amigos, e enquanto isso, lá na faixa de Gaza, mais especificamente em Rafah, a IDF continua trabalhando e demolindo vários prédios que eram utilizados por aquele grupo terrorista muito conhecido aqui. Então, a IDF tem trabalhado constantemente e todos os dias a gente vê várias dessas operações em andamento ali na faixa de Gaza. E a gente sabe que logo logo isso vai acabar. E o radar de Israel postou a seguinte observação: 4 foguetes disparados contra o sul de Israel esta manhã, de áreas povoadas no centro de Gaza. E ele continua dizendo o seguinte: lembre-se de que o Hamas ainda está vivo, lembre-se de que o Hamas é muito fraco. E por fim, a IDF não opera totalmente nos campos centrais de Gaza até agora, devido à presença de reféns na área. Então, foguetes disparados contra Israel e lembrando que o Hamas continua lá. Meus amigos, e no dia de hoje a IDF anunciou que eliminou mais um comandante do Hamas e esse terrorista foi um daqueles que participou do maior ataque contra Israel desde a Segunda Guerra Mundial. É sobre isso que o The Jerusalem Post fala nessa matéria. Meus amigos, e aqui temos um vídeo do Hamas mostrando o uso de parapentes no dia 7 de outubro de 2023, quando mataram mais de 1.000 israelenses e também sequestraram mais de 250. Aí temos então uma parte de um treinamento e como foi realizado esse ataque. Esse vídeo é um vídeo produzido pelo Hamas e a gente sabe que o Hamas tem uma equipe de propaganda, na verdade tinha, porque foram praticamente extintos, mas aí mostra como foi a invasão a Israel com o uso de parapentes. E segundo o The Jerusalem Post, a IDF elimina o chefe da unidade de parapente do Hamas em Jabalia, lá na faixa de Gaza. E o nome dele era Saladaham. Não é salada, pessoal. O nome dele é Saladaham. É claro que Israel fez dele uma salada. Mas a matéria diz que a IDF eliminou Saladaham, o terrorista que liderou a infiltração aérea do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, informaram os militares nesta quarta-feira. Daham teria servido como chefe da unidade de parapente do Hamas na área de Jabalia, no norte de Gaza. Então, no dia de hoje, a IDF serviu Saladaham lá no paraíso, se é que vocês me entendem. Mais um brilhante trabalho da IDF. A IDF tem tornado o mundo um lugar melhor. E o Jewish Press disse que as forças militares israelenses e os agentes de inteligência do Shin Bet eliminaram o terrorista do Hamas que liderou o ataque de 7 de outubro ao posto avançado da IDF, no qual 14 soldados da IDF foram assassinados. Ainda, meus amigos, o mesmo terrorista Femi Salmi chefiou a infiltração aérea da unidade de parapente do Hamas em Israel naquele dia. Salmi, que foi eliminado pela Força Aérea, era um comandante da companhia de comando da elite da organização terrorista Nukba, especificamente no batalhão Zeiton. E por fim, a matéria diz que em um ataque adicional, um avião da IDF atingiu e eliminou o terrorista Saladaham, do qual nós já falamos, o chefe da unidade de parapente do Hamas em Jabalia. E em 7 de outubro, Daham também liderou a infiltração aérea do Hamas em comunidades
no sul de Israel, uma parte fundamental dos ataques assassinos do Hamas contra civis. E aqui, pessoal, nós temos o nosso mapa atualizado, o mapa de Israel. E aqui do lado esquerdo nós temos então a faixa de Gaza, que é uma faixa de terra que mede aproximadamente 12 quilômetros por 40. E foi aqui nesse lugar que esse terrorista foi eliminado, mais especificamente aqui no norte da faixa de Gaza, no lugar chamado Jabalia. E aqui temos a imagem de um míssil azul. Então, meus amigos, muitas coisas acontecem aqui dentro desse pequeno pedaço de terra que ecoa no mundo todo. E sobre essa notícia, o interessante são os comentários. Aqui vemos um GIF e a pessoa meio que comemora. E aqui uma outra pessoa postou esse rapaz que é de um seriado dançando. Desculpa eu te interromper, mas eu não posso deixar de pedir para você se inscrever neste canal, porque juntos já somos mais de 200 mil inscritos e você faz parte disso. Então, meu muito obrigado e vamos nessa. E também o The Jerusalem Post afirma que o Hamas entrega uma lista com os nomes dos reféns que possivelmente serão libertos. Então, vamos ver um pouco como está o andamento dessas negociações. E falando em reféns, meus amigos, o The Jerusalem Post afirma que o Hamas dá ao Egito a lista de reféns que o grupo terrorista mantém. Segundo consta aqui no The Jerusalem Post, o Hamas deu aos mediadores egípcios uma lista de reféns israelenses que estão atualmente sendo mantidos em cativeiro pelo grupo terrorista. Diz ainda que a lista supostamente incluía os nomes de 4 reféns americanos, bem como reféns que são idosos ou que sofrem de alguma condição médica. Ainda, meus amigos, o Hamas também apresentou uma lista com os nomes dos prisioneiros palestinos que gostariam de ser libertados das prisões israelenses em troca dos reféns. Então veja aqui o interesse do Hamas. Ele quer que prisioneiros sejam soltos. Então, meus amigos, as negociações com esses terroristas continuam em andamento e a gente torce que muitas vidas sejam salvas e muitas vidas voltem para casa. Pessoal, não deixem de assistir os nossos vídeos. Se Deus quiser, todos os dias nós estaremos aqui a fim de deixar você bem atualizado com tudo o que acontece lá em Israel. Então, a gente se vê. Um grande abraço. Valeu!